Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor. Como que temos passado? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, Davi, cujo título é Davi, não tenha medo dos gigantes. O texto bíblico para a nossa meditação está lá em 1 Samuel 17, de 26 a 50, mas gostaria também de sugerir que você pudesse ler todo o capítulo para entender melhor o contexto. Meu nome é Fred Araújo, mais conhecido Fred, e hoje eu vou ser o facilitador desta lição. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Queremos Te agradecer por mais este privilégio, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, conectados para aprendermos um pouco da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, ao profundo de cada coração, Senhor, para que possamos sermos edificados, confortados, exortados pela Tua palavra, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos para a leitura do texto. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que eu havia comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Continuando. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com os golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas,
colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira ou funda, na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Essa versão é a Nova Versão Internacional que nós lemos. O objetivo da aula é destacar a necessidade de uma postura de fé diante das lutas diárias da vida. Queridos, e para a gente entender o que é essa necessidade de uma postura de fé, gostaria de começar fazendo primeiro uma pergunta, Quando que uma coisa é considerada, por exemplo, gigantesca, Que é gigante. Vocês sabem? Uma coisa gigante, fala que é uma coisa de um tamanho muito grande, uma coisa enorme, descomunal, quer dizer, uma coisa muito comum, Então, de acordo mais ou menos com essa definição, para a gente, o novo, o descomunal, que é uma coisa comum, o novo, muitas vezes para a gente, aparece como uma coisa gigantesca. Por isso que nós, pela nossa natureza humana, a gente às vezes tem medo dos desafios, porque o novo normalmente nos apresenta como sendo uma coisa gigantesca, Mas, e como é que a gente sabe que uma coisa é muito grande? Como é que a gente sabe se a coisa é grande ou é pequena? A gente sabe quando comparamos, quando utilizamos um padrão, Então, aí de acordo com o padrão, a gente vai saber. Então, por exemplo, o homem em relação à formiga, Se a gente usar o padrão a formiga olhando para o homem, vai falar do meu tamanho, esse homem é um gigante, Mas se a gente pegar agora, comparar um homem com um elefante, usando lá o tamanho do elefante, a gente vai falar que o homem é uma coisa pequena, Como que pode ser o homem em relação à formiga ser um gigante e em relação ao elefante ser uma coisa pequena?
Quer dizer, isso aí vai depender do padrão que a gente está utilizando, né? E o padrão, a gente pode falar que seria, vamos falar, o óculos que a gente utiliza para ver. E na vida, nós temos, vou falar aqui, 3 padrões, né? Nós temos o padrão divino, que seria a visão espiritual, quer dizer, ter os olhos de Deus. Temos o padrão humano, que é o do homem, que é o olha como o homem vê, né? E eu gostaria de acrescentar também aí o padrão gafanhoto, né? Que às vezes tem homens que eles usam o óculos aí do gafanhoto, então eles não se veem nem como homens, vê como gafanhoto, né? E exemplo disso aí eu quero deixar para vocês, tem na Bíblia, lá o padrão divino, a gente encontra lá, às vezes pode ver lá em Jonas, eu gosto muito, né? Quando vão perguntar a Jonas, o que é que você faz, por que está isso? E Jonas responde, está lá em Jonas 1, a partir do 8 a 10, eu vou ler aqui. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mal e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia decretado. Então, Jonas ali, quer dizer, a identidade, só é que eu falo: olha, eu sou hebreu e eu sirvo ao Deus, né, o Deus do céu que fez os céus e a terra, e tudo isso é por causa que eu desobedeci. Outro exemplo que nós temos também, gosto muito, está lá em Atos 27 de Paulo, que ele está indo para Roma e o navio também está enfrentando uma tempestade. E Paulo, e assim nos diz a palavra: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante a César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha, né? Então, Paulo também ele usava como esse óculos aí o padrão divino. A identidade é falar: eu sou servo de Deus e pertenço ao Senhor, né? A um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Relação padrão humano, gostaria de deixar aí quando a gente olha com os olhos humanos, está lá em Números 13:31. Porém os homens com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo mal do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, quer dizer, aos olhos humanos eles achavam até pequenos, e muitos deles achavam até que eram gafanhotos, né? Já usavam o óculos aí, o padrão gafanhoto. Então, diante disso, a gente tem que entender pela fé, a nossa verdadeira identidade é aquilo que Deus nos fala, né? Quem somos nós em Deus? Por isso é importante a gente conhecer o que a palavra diz acerca de Deus e dos seus filhos, para a gente conhecer e andar segundo
o padrão de Deus, né? Passando essa pequena introdução, vamos à lição. Existem problemas e desafios nas nossas vidas que acabam por se transformar em gigantes diante de nós, nos dando a impressão que não vamos conseguir resolver. Nessas horas, uma das histórias mais populares da Bíblia, a luta entre Davi e Golias, pode servir de inspiração e esperança para que superemos as dificuldades. O que ela pode nos ensinar, além de que muitas pessoas aprendem nas classes da escola dominical quando crianças? Nas aulas de escola dominical para as crianças, a ênfase dessa história está na batalha que o pequeno menino ruivo trava com um grande homem inimigo. Valoriza-se o fato de uma simples funda, ou atiradeira, como nós lemos, uma espécie de estilingue, tenha vencido o gigante armado. Nesta lição, vamos olhar para o texto bíblico e identificar em Davi características que foram importantes para que ele vencesse essa batalha das muitas que enfrentaria. Este episódio relatado logo após a unção de Davi como futuro rei de Israel quer legitimar a autoridade e poder que Davi recebe mediante tal unção. Essa história é a vitória do improvável, do impossível. Alguns contrastes explícitos nos textos são para evidenciar que a vitória concedida a Davi é a vitória do Senhor sobre toda e qualquer força humana. O pequeno homem venceu o grande homem, um jovem pastor de ovelhas, cuja experiência consistia até ali em lutar com grandes animais, venceu um guerreiro adulto especializado e bem armado. Olhar para Davi é perceber que no projeto de Deus o que conta de fato não é a aparência, mas a forma como se enxerga a vida e os seus desafios. Davi, cuja origem do nome aponta para amado, era o filho mais novo de Jessé, neto de Obed, filho de Ruth com Boaz. De sua linhagem nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, Por isso que o povo lá nos evangelhos fala Jesus, filho de Davi. Ele era o mais novo de seus irmãos e trabalhava para seu pai, pastor de ovelhas, sendo o último que José apresentou a Samuel quando este apareceu com a tarefa de ungir um novo rei de Israel. Davi era o menorzinho e, na minha concepção, ele era um menino de recado, Tanto quando o profeta chegou lá, ele não tinha sido nem convidado para participar do almoço. A partir do dia de sua unção, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele continuou a apacentar as ovelhas de seu pai, mas sua vida foi também tomando outros contornos, fruto do propósito divino, como no dia que foi chamado ao palácio para servir a Saul, tocando sua harpa para aliviar o seu tormento. Sobre Davi, sabe-se que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, alguém que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, está no versículo 18. Mas a principal característica de Davi também foi reconhecida pelos homens do rei: o Senhor é com ele. Um dia, a pedido de seu pai, Davi foi ao campo de batalha, Elá, onde estava o exército de Israel, para levar provisão e ter notícia de seus irmãos.
e se deparou com um cenário desafiador da presença de Golias, o gigante. Nesse episódio, outras características de Davi se sobressaíram. A gente pode perceber, ele foi obediente ao seu pai, né? Porque ele saiu de madrugada para cumprir a ordem de seu pai, responsável como pastor, porque ele tinha que guardar as ovelhas, então ele deixou um guarda cuidando das suas ovelhas, atento ao que acontecia, ouviu a afronta de Golias e se interessou pela causa, zeloso com o nome do Senhor. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Essa expressão demonstra o desprezo de Davi por alguém que não tinha a marca do Deus de Israel e, portanto, não tinha poder para afrontar o exército do Senhor. É interessante aí, até como eu falei, o Davi, ele sempre usou o padrão, no caso, a lente que ele usava era do padrão divino, então ele via as coisas como se fossem os olhos de Deus. Se você for perceber em detalhes no texto aí, o Davi nunca teve, eu acho que ele nunca comentou que o Golias era um gigante. Ele considerava Golias como um inimigo, quer dizer, porque ele olhava com a lente de Deus, não falava, não tem coisa que é maior que Deus. Interessante que tudo para ele era Deus. Aí imagina ele que no dia a dia dele lá, ele viu o profeta passando, ele falava, vai o profeta do Deus vivo, ali vai o soldado do exército do Deus vivo. E quando ele fala lá que da afronta, que o povo ficava com medo, os próprios soldados, né, ele está afrontando a Israel, e ele falou, você afrontou foi o exército do Deus vivo, você afrontou foi o Senhor. Então Davi sempre teve esse padrão divino, acho que até por isso o Golias não aparecia para ele como um gigante, aparecia mais como um desafio que ele já tinha enfrentado, né? Falou, eu já enfrentei um leão, um urso, agora vai ser esse incircunciso, mas isso é galinha morta, porque o Senhor é comigo. Continuando, o futuro rei também demonstrou sabedoria diante de conflitos. Quando seu irmão lhe provocou, chamando de maldoso e pretensioso, Davi evitou a discussão infrutífera e desviou-se, querendo valorizar o que realmente importava. Diante do rei Saul, outras atitudes demonstraram o valor do jovem Davi. Ofereceu-se para lutar contra o filisteu, a fim de que não desfalecesse o coração de quem estava no campo de batalha, né? Se a gente for ver ali, o Golias já tinha 40 dias e 2 vezes por dia ele estava lá afrontando o exército, né? Até que Deus permitiu que Davi fosse até lá. Demonstrando mais coragem do que os soldados e o próprio rei Saul. Relatou as vitórias que teve no ofício de pastor contra um leão e um urso, atribuindo o livramento ao Senhor. Trazendo da própria experiência com Deus razão para confiar na vitória. Preferiu usar as próprias armas do que as armaduras de Saul, certamente porque reconhecia que a habilidade que Deus lhe dera valia mais que qualquer outra arma, por mais eficaz que parecesse. Diante do filisteu Golias, não fez conta de sua afronta, mas mostrou em nome de quem lutava e afirmou a fé no livramento e a vitória dadas pelo Senhor. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. O relato bíblico aponta para a confiança de Davi no Senhor dos exércitos. Não é que Davi desconhecesse a ameaça, mas ao contrário de Saul e seu exército, ele aplicou fé no conhecimento de Deus
e no seu poder de livrá-lo, tanto a partir da tradição, da história que ele conhecia, como da experiência que ele tinha, né? Que a gente vê que Davi era um homem que tinha comunhão com o Senhor. Vê-se por seu exemplo que não há idade certa para reconhecer o poder de Deus e aplicá-lo na vida para vencer, né? Interessante aqui que não tem idade e às vezes não tem tarefa, né, queridos? Deus que vai nos usar. Muitas vezes a gente acha assim, não quer pegar um serviço mais humilde, às vezes não, nasci, tem que ser isso. Aí, meu querido, a gente vê, o exemplo disso é Davi. Deus nos coloca às vezes em essas atividades mais humildes, mais simples, são atividades que Deus prepara, nos capacita para coisas maiores, né? Então, quando alguém pedir para você fazer alguma coisa que você acha que é até muito simples para a sua capacidade, obedeça, né? Porque Davi, como diz a palavra, Deus tirou ele de trás das malhadas das ovelhas para torná-lo rei de Israel. Palavra que ilumina a vida. Gigantes aparecem na nossa vida, às vezes em forma de problemas, às vezes através de pessoas que se opõem a nós de alguma forma, não que sejam de fato gigantes, mas porque por diferentes razões se tornam assim para nós, né? Às vezes aí tem alguém aí que quando vê pensa em barata, e a barata aí como um gigante, né? Embora não seja, mas para alguns é um gigante. Talvez isso se dê pelas limitações da nossa humanidade, porque diante do Senhor tudo isso é pequeno. Por isso que eu falo, né? Com óculos de Deus a gente vê tudo pequeno, mas com os nossos óculos a gente vê torto. E Ele é por nós. A única coisa realmente grande é o amor com que Deus nos amou, a ponto de entregar seu único Filho para nossa redenção. Davi desejou enfrentar Golias, que afrontava o povo e, consequentemente, afrontava o seu Deus. Ele foi na força do Senhor e venceu o gigante filisteu por causa da sua fé no Senhor, do seu zelo pelo nome do Deus de Israel e o desejo de honrar esse nome com seus feitos. Não quis usar a armadura que não lhe pertencia, nem armas que não lhe eram próprias, mas venceu o gigante com aquelas pedrinhas tiradas do rio, usando a mesma funda que usava para defender do seu rebanho. Entre muitas lições que este episódio da história de Davi nos traz, destacamos: 1. Muitas vezes Deus nos conduz a lugares e circunstâncias que podem nos levar a honrar seu nome e provar a nossa fé. Davi não foi ao campo de batalha para lutar, mas para assistir, quer dizer, ajudar seus irmãos a pedido de seu pai. No entanto, viu uma oportunidade em honrar o nome do Senhor e defender o seu povo. Então, ele se ofereceu para o confronto. Como homens e mulheres de Deus, precisamos de atenção aos detalhes e circunstâncias da vida, pois muitas vezes a oportunidade que está encoberta se revela a partir da obediência. E aqui, antes mesmo de Deus enviá-lo lá para o acampamento, Deus, ao colocá-lo como pastor, já estava preparando o coração dele para ser um rei. O coração de um rei tem que estar preocupado com seus súditos, né? Como falar as ovelhas, pelo bem-estar, pela alimentação, a proteção, a segurança. Então, ao
cuidar ali das ovelhas, que o povo ali, para a maioria, parecia uma atividade assim, muito simples e insignificante. Deus já estava preparando o coração de Davi para reinar. 2. Davi não criticou o exército, o rei ou mesmo seus irmãos pela falta de coragem. Ele viu a afronta e foi à luta. Às vezes estamos reclamando que as coisas não vão, que ninguém faz nada, mas temos um gigante espiritual para vencer que está minando todo o povo. E em vez de criticar, talvez devamos fazer como Davi, nos colocar nas mãos do Senhor para dar vitória ao seu rei. Davi, nessa época, era parte do povo também. Não esperou a solução de Saul, mas ofereceu-se para lutar por ele e pelo povo em nome do Senhor, né? Como diz a palavra do Senhor mesmo, né? Que uma casa dividida, ela não subsiste, né? Se nós, na igreja, mesmo concordamos, não concordamos com alguma coisa, temos alguma crítica, eu acho que nós podemos falar, mas não somente falar e criticar, devemos também nos colocar à disposição para fazer. 3. Em nossa história com Deus, há respostas e estratégia para nos conduzir à vitória. Romanos 5, de 3 a 5, diz que a experiência com Deus nos conduz à esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. O agir do Senhor em nossas pequenas batalhas nos inspira para as batalhas maiores. Quando o gigante aparece, precisamos olhar para trás, ver os livramentos que Deus já nos deu e as lições que aprendemos com elas, para enfrentar o que hoje está diante de nós, com a esperança que não confunde, mas temos que parar de olhar o problema somente, né? O problema às vezes existe, mas a gente tem que ter a consciência que a solução está em Deus, né? E cada dia Deus nos capacita, nos instrui para que a gente possa alcançar um grau maior no nível espiritual, né? Então, meu querido, importante é que uma coisa que a gente não costuma fazer, mas que deveríamos fazer, é ao final do dia refletir todas as coisas que aconteceram nesse dia. Através dessa reflexão, Deus vai nos instruindo e vai nos capacitando para coisas maiores. 4. Deus nos dá habilidade para enfrentar os desafios que surgem na vida. O apoio e a solidariedade de outras pessoas são importantes, especialmente se tratando da família da fé. Mas não convém usar as armas e soluções alheias. Na multidão de conselhos há segurança, mas precisamos confiar na sabedoria de Deus e usar o que Ele tem colocado em nossas mãos, a semelhança de Davi. Conclusão. A história de Davi não se limita a este relato. E se a lermos com atenção, vamos ver que ele foi uma pessoa com falhas como nós. Mas em todo o registro de sua vida, vemos um homem de fé, sincero com Deus, com um coração ensinável. E isto é o que o Senhor espera de seus filhos e filhas, né? A gente vê na Bíblia, você pode ver que Davi cometeu muitos pecados, ele se arrependeu, mas ele não cometeu o mesmo pecado 2 vezes.
inspirar-se na obediência de Davi, na sua proatividade, sobretudo na sua fé em Deus, nos ajudará a vencer os problemas e desafios que nos sobrevêm. Então, queridos, a gente possa realmente ter esse aí, o exemplo de Davi em nossas vidas, né? Que nunca rejeitou uma tarefa, né? Começou lá com as coisas mais simples, mais básicas, mas nessas coisas simples Deus foi o instruindo e ele foi galgando. Ele era um homem era um homem de oração que tinha intimidade com Deus, né? Então ele sabia quem era Deus, sabia que Deus cuidava não somente dele, mas de toda a nação de Israel, né? E nós também possamos ter essa nossa identidade aí, saber quem nós somos em Deus, né? Porque diz a palavra, Deus não tem netos, Deus tem filhos, né? E muitas vezes a gente se relaciona com Deus, confiados às vezes em pai, em vô, como os próprios judeus mesmo, né? Que falavam para Jesus, nós temos por pai Abraão. Jesus teve que repreendê-los, falava, se vocês são filhos de Abraão, então que vocês tenham as atitudes, né, os comportamentos, a fé de Abraão. E assim também nós, que dizemos somos filhos de Deus, e também possamos nos comportar, né, como os verdadeiros filhos de Deus. Para refletir, que gigantes a igreja precisa enfrentar hoje? Quais são as armas que o Senhor tem colocado em nossas mãos? O que é que vocês acham aí, os gigantes aí que a igreja precisa enfrentar, né? A gente botar o óculos de Deus aí, a gente vai ver que gigante não tem, né? São gigantes, tem os desafios, mas não são gigantes. Que a própria palavra fala, né, que em relação à igreja, nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Mas gigantes que eu vejo hoje, queridos, nós temos aí essa questão a pandemia, né? Pandemia que, de certa forma, tem dificultado a nossa comunhão, porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de comunhão com Ele e com os irmãos, né? Então, a pandemia, eu creio também os valores que têm surgido aí, os valores não cristãos, né? Da sociedade, as que têm valorizado muitas coisas que são até contrários aos mandamentos, aos valores de Deus. Então, temos muitos desafios, mas temos que ter essa consciência que nós estamos numa guerra, como diz a palavra, e nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. Temos o Deus Todo-Poderoso. E quais seriam essas armas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, né? As armas, queridos, é a nossa santificação, a nossa comunhão com o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor através das orações, através da leitura da palavra, através do jejum, né? Que a palavra mesmo diz, a gente tem que primeiro se achegar a Deus e o diabo fugirá de nós. Então, muitas vezes a gente quer resistir ao diabo achando que ele vai fugir de nós, mas primeiro a gente tem que se achegar a Deus. Então, as armas são essas, né? E como diz, é para cada um de nós. Mas
pastor, os irmãos da oração já fazem isso, não. Cada um de nós é importante, né? O todo é feito de cada parte aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Nós queremos Te louvar, Te bendizer, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, tem sido derramado em nossos corações, Pai. Te louvamos também, Senhor, porque podemos ser considerados Teus filhos, Senhor, ovelhas do Teu pasto, Senhor, e Tu tens sido o nosso Deus e o nosso Pai. Louvamos também, Senhor, porque somos reis e sacerdotes, Senhor. Tu nos constituíste, Senhor, reis e sacerdotes neste mundo para proclamarmos, Senhor, as maravilhas do Teu Evangelho, ó Pai. Peço, Pai, nesse instante, Senhor, Tu estejas, Senhor, dando a cada um de nós, Senhor, trazendo esta convicção, Senhor, esta firmeza, esta confiança, Senhor, que nós somos Teus filhos, somos Teus servos, Senhor, e que uma vez, Senhor, que chegados até a Tua mão, Senhor, Tu não nos lança fora, Senhor, mas Tu tens prazer, Senhor, em andar e caminhar conosco, Senhor. Peço, Senhor, continue, Senhor, nos abençoando, abençoa a Tua igreja, Senhor, dá a ela, Senhor, a visão espiritual, que possamos caminhar pelo Teu padrão, concede a nós, Senhor, as armas espirituais, Senhor, para que possamos lutar, Senhor, as batalhas, Senhor, que Tu tens reservado a cada um de nós, Senhor. E, Senhor, que nós possamos ir não na nossa força, Senhor, nem na nossa capacitação, mas irmos sempre em nome do Senhor dos Exércitos, porque sabemos que é Tu que vais adiante de nós, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Abençoa, Senhor, Teu povo, a Tua igreja, especialmente aqueles, Senhor, que estão enfermos, que necessitam, Senhor, de uma cura, Senhor. Envia a Tua cura, Senhor. Estabeleça a saúde do Teu povo, Senhor. E, Senhor, e abrevia os tempos de angústia, Senhor, da nossa nação. Traz a cura, traz a vacina e traz a salvação. Sol da justiça, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Textos aí para a gente ler durante a semana que tem a ver com um assunto, queridos, tá aí relacionados. A bibliografia utilizada, né, nesta lição, se vocês quiserem se aprofundar, e você é nosso convidado, né? Nós somos aqui da Igreja Metodista aqui em Taguatinga Norte. Nós estamos reunidos todo domingo às 19 horas, e você é nosso convidado para estar aqui conosco. Faça a sua oferta e plante uma semente, né? Como eu gosto de dizer, né? Semeie no reino espiritual. Se sentir o desejo, quiser nos ajudar a ofertar aí ao Senhor, aí estão os dados aí os dados bancários da nossa igreja. E inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live ou vídeo, né? Além da aula da escola dominical, nós temos lives aí durante a semana, né? Então inscreva aí e ative as notificações. Eu gostaria de agradecer a Deus, né, a oportunidade de mais uma vez estar com vocês, e agradecer a vocês também aí pelo prestígio e pela paciência. Deus continue abençoando cada um de vocês. Fique na paz. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá?
agindo